Nós estamos aqui de plantão para trazer para você as principais notícias do dia. Vamos começar falando sobre a decisão de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros pela terceira vez em meio ponto percentual, passando de 12,75 para 12,25. 12,75 para 12,25% ao ano. Essa taxa de juros é uma taxa de juros que não é encontrada pelo brasileiro quando vai tomar crédito, né? Muitas das vezes a taxa é muito maior do que essa, inclusive aquela taxa do cartão de crédito ou do cheque especial, como queiram chamar, que é uma taxa estratosfera, é uma taxa pornográfica, vamos dizer assim, né? Que beira os 400% ao ano, algo absolutamente impagável, que só coloca quem está nessa situação numa bola de neve que só vai aumentando e a pessoa nunca mais sai desse tipo de pagamento. O que o Banco Central fez? O Comitê de Política Monetária, em decisão unânime, decidiu que há elementos sólidos para a redução da taxa básica de juros. E essa é a sinalização positiva, porque se nós tivéssemos a previsão de inflação crescente para o futuro, o Banco Central tomaria outra medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que está muito esperançoso que a taxa básica de juros da economia brasileira termine o ano em 11,75% ao ano. O que isso significa? Significa dizer que o Banco Central teria que fazer mais reduções dessa magnitude nos próximos 2 meses, agora em novembro e também em dezembro. E para isso acontecer, os elementos precisam continuar da forma como estão. Qual é a grande novidade dessa história dos últimos tempos? O Banco Central teve uma mudança de composição na sua reunião do Comitê de Política Monetária, com novos integrantes indicados por esse governo. Lembrando que o Banco Central tem autonomia, não há, por exemplo, como se fazer a modificação, a troca ali, eles têm mandatos hoje que são cumpridos e o governo que tiver ali de plantão, na hora do vencimento desse mandato, faz a substituição dos seus integrantes. Desde que o governo passou a fazer essa substituição, nós tivemos uma mudança de postura do Banco Central, reduzindo a taxa de juros. Como eu disse, de agosto para cá, foram 3 reduções significativas que, de alguma forma, mudaram aquela trajetória que tínhamos de manutenção da taxa básica de juros. Mas as notícias também mudaram, as informações também mudaram e isso, claro, está atrelado ao que acontece. É sempre olhando para o futuro, olhando para frente, para essa perspectiva da economia que o Banco Central faz esses ajustes. Se a decisão foi unânime, nos leva a crer que há elementos ali colocados muito sólidos para fazer a redução nesse momento. O Banco Central dos Estados Unidos também ontem se reuniu para decidir sobre a taxa de juros. Lá é um pouquinho diferente, a taxa básica de juros americana, ela está entre 5,25% e 5,5% ao ano. É uma taxa alta para os padrões americanos. Não é como nós aqui, que estamos acostumados já, em boa parte da nossa história, a conviver, infelizmente, com essa taxa elevada. Aliás, é importante ressaltar e lembrar aqui uma crítica muito comum de economistas, de especialistas no assunto, dessa mudança brusca que nós tivemos. A taxa de juros da economia brasileira, algum tempo atrás, estava na faixa dos 2%. E agora, nos 12,25%. Então é uma amplitude muito grande para um período pequeno. E o que os economistas e os especialistas, em sua maioria, concordam é que estava errada aquela taxa de 2,5% e está errada essa taxa de 12,25%. Nós precisamos encontrar um equilíbrio no meio disso tudo para ajudar o investimento, para ajudar o país a voltar a crescer, girar a roda da economia e fazer com que as pessoas tenham mais emprego. Não há saída mágica, só há o crescimento da economia para fazer com que nós tenhamos, então, uma virada de página nessa crise, recessão, período em que vivemos desde a pandemia, com todas as dificuldades e precisamos recuperar esse período com uma economia forte. O Brasil tem condições de sobra para isso.